meses depois de eleger a Dilma, nas eleições renhidas, garantidas pelos movimentos populares, pela CUT, num segundo turno, garantida pelos movimentos populares e pela CUT, num segundo turno extremamente disputado, polarizado, a Dilma tem 12% de popularidade. 22% daqueles que votaram na Dilma, segundo a pesquisa que saiu ontem, os que votaram na Dilma, 22% consideram o governo bom ou ótimo. Portanto, 78% que votaram na Dilma é de regular para baixo. O partido da presidente não apita nada no Congresso Nacional. Se eventualmente tiver algum parlamentar aqui, pode confirmar isso. É tratado como um partido de segunda categoria. Não pega lugar nem nas mesas. Completamente isolado, inclusive pelos aliados, entre muitas aspas, que com aliados como esses, Kassab, Maluf, mais os 22 do PP que estão na Operação Lava Jato, né? O PMDB de Cunha e Renan, ambos na Operação Lava Jato, aliados como esse, né? Não precisa procurar muito inimigo. O partido ausente nas mobilizações. Né? Partido paralisado. Quando comemora seu 35º aniversário. E quem comanda a economia é o Chicago Boy. Literalmente o Chicago Boy. Tá? Fala melhor inglês que português, a família vive nos Estados Unidos, né? Sem dupla nacionalidade. E uma das últimas caneladas públicas que ele deu na Dilma, ele deu em inglês, né? Para um plenário composto por ex-alunos da Escola de Chicago de Economia. Não são neoliberais, são ultra neoliberais. O ministro Rosseto esteve na CUT no dia 5 de março. Colocou o cenário difícil, não havia nenhum problema com o diagnóstico. Todos os oradores da CUT que falaram concordaram com o diagnóstico do ministro. As eleições foram duras, o PT saiu sancionado das eleições, vejam bem. A Dilma ganhou, mas o PT perdeu as eleições. O PT perdeu na quantidade e na qualidade. O PT perdeu 20% da sua bancada federal. 30% do conjunto das suas bancadas estaduais. O Aécio ganhou da Dilma em São Bernardo e Santo André. No ABC, que é o berço do PT. E também havia consenso de que, nesse cenário, quem garantiu a vitória da Dilma foi os sindicatos, os movimentos populares, o MST, até setores que não votaram na Dilma no primeiro turno, mas que viram no Aécio a ameaça do retrocesso. E nós destruímos a candidatura Marina dizendo que ela ia botar o Itaú no Ministério. Botamos para nesse. E nós ganhamos do Aécio dizendo que nem que a vaca-tussa vai mexer em direito trabalhista. E ao nomear o Levi, saem as MPs 664 e 665, que já foi explicado, todo mundo sabe qual é o significado. Ou como diz o senador Paim, que em reunião com o Lula e o Wagner segunda-feira passada, aqui em São Paulo, falou: eu não voto nessas MPs. Eu não posso admitir que o ajuste seja feito na população que ganha até 2 salários mínimos, porque é esse o ajuste que está sendo feito com as medidas provisórias de 664 e 665. Mesmo tipo de política econômica que já foi testado e comprovado os seus resultados, sabe onde? Na Europa. Não é? Corte de gasto público, ataque a direitos trabalhistas, e no andar de cima não se mexe. Quem foi o gênio que bolou essa estratégia? Né? De ao assumir o governo, não só nomear a Cátia Abreu, e quando a ofensiva da direita aumentar, porque em 5 de março ainda não tinha o 15 de março. Mas nós da CUT já recebíamos pressões diárias de ministros, de figurões do PT. Não façam nada.
Não façam 13 de março. Vocês vão provocar direito. E foi o maior acerto político da CUT nos últimos anos ter chamado o 13 de março. Porque deu um ponto de apoio. Deu um ponto de apoio à resistência operária, popular, da juventude, essa ofensiva golpista da direita. Senão não teria ponto de apoio nenhum. Estava todo mundo com a cúpula do PT escondido debaixo da cama hoje. Só estamos numa situação que ainda nos possibilita enfrentar essa ofensiva, porque fizemos o 13 de março e mostramos nossa força. A Executiva Nacional do PT se reúne e adota uma resolução que apoia as medidas provisórias 664 e 665 para melhorar no Congresso Nacional. No Congresso Nacional mais reacionário desde 1964, como diz o diabo. Lá ia ser melhorado. E a Executiva do PT tumba contra 3 votos. Depois alguém estranha que ela vacilou de participar do dia 13. Bom, o dia 13 é a principal bandeira do dia 13. Inclusive nas pesquisas de quem foi no dia 13 foi por quê? Era defender os direitos trabalhistas, era contra as medidas provisórias do Plano Levi. Era contra o ajuste fiscal no lombo da classe trabalhadora. Se tem que taxar alguém, taxa os ricos. Esse é o centro. Depois tem a Petrobras, tem a democracia. Mas o ato não era o ato de ficadilho. Era o ato de defesa da democracia, sim. Combate à corrupção com reforma política, e reforma política se faz com o Constituinte, não é com esse Congresso de safado. Como disseram 8 milhões de brasileiros, não o Júlio Turra, nem o Bruno Elias. E abaixo as medidas provisórias. Esse é o centro da marcha do dia 13 de março. Você contava nos dedos os parlamentares e dirigentes do partido que estavam naquela massa de mais de 60 mil que desfilou aqui em São Paulo e nas belas manifestações que nós fizemos em todo o Brasil. Então, gente, uma situação difícil, onde a única saída é não deixar as ruas para a direita e é exigir do governo mudança de política econômica. Abaixo o plano dele. Senão nós estamos caminhando de costas, de olhos vendados, do abismo. Como é que pode? Uma vitória heróica 5 meses atrás. A Dilma tomando posse, falando em plebiscito, falando em reforma política, nem que a vaca tussa. E o que dizem as pesquisas? Os setores humildes da sociedade, inclusive no Nordeste, que a Dilma mentiu na campanha eleitoral. Trocou o Itaú pelo Bradesco e aplicou o plano econômico que ela denunciava que o Aécio aqui ia aplicar. Infelizmente, digo isso com a mão no coração, eu estou profundamente puto com isso desde o dia 31 de março. A gente organiza uma baita plenária aqui em São Paulo, lota a quadra dos bancários com 4 mil militantes, em pé de guerra para ir para a contraofensiva contra essa direita reacionária que manipula as manifestações de 15 de março e as previstas para 12 de abril. O Gilmar Mauro faz uma excelente intervenção aqui. As nossas organizações se construíram no fogo da luta de classe, aqui não tem covarde. Se esses caras estão pensando que vão repetir 64, estão muito enganados. Que vai ter resistência, não vamos abrir mão da democracia. Wagner Freitas faz uma excelente intervenção dizendo que a CUT exige mudança de política econômica no governo. Se alguém acha que com esse plano do Levi nós vamos para algum lugar, nós vamos para o buraco, porque a peãozada está brava na base. A nossa base social está brava. E o Lula vai lá dizer que não queremos perturbar o andar de cima. Literalmente, não queremos perturbar o andar de cima, mas eles que não nos perturbam. E o ajuste é necessário, porque ele mesmo fez ajuste. Que o Stedley foi muito radical quando cobrou dele que não tinha governo, no governo dele reforma agrária. E tinha gente lá no fundo do plenário que dizia, mas não teve mesmo. Aliás, não teve nenhuma reforma estrutural. Qual reforma estrutural teve ao longo dos últimos 12 anos? Agrária teve? Não. Tributária teve? Não. Política, muito menos. Gente, nós
colhendo os frutos de algo que na história da classe trabalhadora não é novo. Mas ainda dá tempo para reagir. O que não é novo? Política de conciliação de classe. Agora, nós temos uma diferença em relação a 64 muito grande. Primeiro que não tem Guerra Fria, não tem os militares ruídos nas casernas, mas isso é secundário. A diferença é que nós temos organização. Caiu no colo da CUT, nós estamos no ano de 5º Congresso da CUT. Algo que não é o papel da CUT, mas caiu no colo da CUT. Devido ao quê? O autismo do PT, a política do governo que ataca a própria base social que o elegeu. Então caiu no colo da CUT. Nunca foi tão importante, gente, duas coisas que estão nos compromissos fundacionais da nossa central: independência em relação ao governo, qualquer governo, inclusive aquele que nós ajudamos a eleger. Independência. Autonomia em relação aos partidos políticos, inclusive aquele que é o da maioria dos militantes. Porque se nós não tivéssemos independência em relação ao governo e autonomia dentro do PT, não teria havido o 13 de março. Não teria havido a possibilidade que nós temos que impulsionar de manter os trabalhadores e suas organizações no campo da cidade, a juventude combativa e de esquerda nas ruas, levantando as suas exigências, pressionando o governo pela esquerda para reatar uma coisa que levou à vitória da Dilma: a pauta do segundo turno, lembrada aqui. Não botar banqueiro no governo para fazer ajuste fiscal, gerar superávit primário, que todos nós sabemos para que serve o superávit primário. Não é? Para que serve o superávit primário? Pagar banqueiro, pagar especulador que tem título da dívida brasileira. Depor a nota das agências, Moody's e outras tantas, dos investidores estrangeiros continuarem investindo no Brasil. Uma política que gera recessão e desemprego, com a CUT inteira, e o seu presidente tem sido corajosamente porta-voz no período. Complica-se ainda mais a conjuntura com a Operação Lava Jato, obviamente. Não só pelo aspecto corrupção, mas pelo aspecto econômico. Porque os caras querem viabilizar a Petrobras para botar a mão no pré-sal, acabar com o regime de partilha e privatizar a Petrobras. A Petrobras é responsável por 13% do PIB do Brasil. Então, no próximo período imediato, nós temos que nos manter mobilizados nas ruas, em cima do que eu venho chamando de tripé. Foi o tripé que garantiu o 13 de março, que vai se reproduzir em 7 de abril, obviamente pressionado pela votação do PL 4330, mas que deve ser o eixo do 1º de maio. Defesa da democracia? Sim, senhor. Somos contra qualquer golpe, qualquer impeachment, qualquer coisa, porque defendemos o mandato popular, mas defendemos também o conteúdo do mandato popular. O conteúdo do mandato popular não é o plano de ajuste do Lenin. Abaixo o plano do Lenin. Defesa da Petrobras corresponde a defender a nação nesse momento. E defesa dos direitos trabalhistas, de forma incansável. Quem tem que pagar pela crise, pelo ajuste, pelo que seja, são os privilegiados de sempre. Os que têm as contas milionárias lá na Suíça, os que não pagam imposto com iate, com jatinho, esse bando de parasita que vive às custas de explorar o suor do povo brasileiro. O momento é grave, é difícil, é de unidade, mas é o momento também da gente se apoiar em tudo que nós construímos nesses últimos anos. Temos por baixo de organização, na CUT, no MST, na UNE, no Levante da Juventude, em todas as mobilizações, porque o junho de 2013 também decantou para a esquerda. Também liberou novos setores para reforçar a luta da esquerda. Essa é a enorme responsabilidade que pesa nos ombros de qualquer sindicalista da CUT hoje. Né? Porque uma coisa é certa: se o PT não girar, não mudar de política, está condenado. Agora, a CUT nós não vamos deixar desaparecer.
porque ela é a organização da classe trabalhadora como classe, está jogando o papel que está jogando na conjuntura, e nós temos que defender essa conquista maior da classe trabalhadora brasileira, para que ela seja um ponto de apoio para reverter essa situação e partir para a contraofensiva. Obrigado.